O padre Duarte é sacerdote exorcista há mais de 8 anos. Ele acompanhou no início, ainda quando ele era seminarista, o padre Gabriele Amorth, e acompanhou durante 10 anos o padre Gabriele, que foi o mais famoso exorcista do Vaticano, e hoje ele tem a formação, a prática do exorcismo. Padre Duarte Souza pediu ao seu bispo para continuar próximo ao padre Gabriele Amorth, na qual por vezes o ajudou em sessão de exorcismo por mais de 3 anos. Ele está aqui no programa, gentilmente trazido, não é, pelas irmãs que organizaram o Misericórdia Brasil, e a gente vai começar com o padre Duarte, contar um pouco dessa história e talvez até exorcizar alguns demônios que existem em cima desse assunto, exorcismo. Padre Duarte Lara, é um prazer imenso, é uma honra, com muito respeito eu recebo o senhor aqui no Questão de Ordem. Muito boa noite. Boa noite, Renato, boa noite a todos os telespectadores, é uma alegria estar aqui no Brasil, no estado do Ceará. Amo muito o Brasil e esses eventos são também eventos de graça na minha vida. Eu volto sempre para Portugal muito tocado, muito cheio de Deus. Que coisa boa, coisa boa. E nós somos países irmãos, não é? É verdade, é verdade. Falamos a mesma língua, isso é muito verdade. Padre, eu abri aqui o programa falando que quando eu anunciei, inclusive no Círculo de Amizades, que ia conversar com o padre exorcista, todo mundo remete logo àquele filme. O filme é muito famoso. Sem dúvida. O filme é real aquilo? É uma sessão de exorcismo? É realmente daquele jeito? Sim. Então, depois do filme O Exorcista, que foi muito famoso, foram feitos outros filmes sobre exorcismos e que têm todos, eu diria, para responder também aos outros, têm todos um fundamento de verdade, mas fazem como que uma caricatura da verdade. Ou seja, quando você vê uma caricatura, você reconhece a pessoa que está desenhada, mas o nariz é exagerado, o cabelo, as orelhas. Então, aquilo reflete a pessoa? Sim, mas não é uma fotografia, não reflete exatamente assim. Então, normalmente, nos exorcismos reais, as coisas são bastante mais tranquilas, dentro do extraordinário. É verdade que as pessoas podem levitar, é verdade, mas é raro. É verdade que as pessoas têm uma força sobre-humana, sim, então tem que se prender. É verdade que às vezes vomitam coisas estranhas, sim, também é verdade. Então que os olhos vão para cima, para baixo, tudo isso é verdade, que o corpo se contorce, mas não, digamos assim, com a espetacularidade que vem mostrada no cinema. E, sobretudo, o que no cinema penso que é bastante mais falso é que se põe sempre no exorcismo, se dá muito como se fosse um grande colóquio entre o demônio e o exorcista e que estão muito longe um do outro, né? Na verdade, normalmente o exorcista está do lado da pessoa que é atormentada pelo demônio e não gasta tanto tempo em diálogos com o demônio, gasta mais tempo rezando, né? E o demônio gasta mais tempo, digamos, sofrendo, blasfemando, insultando. Realmente há o insulto, porque no filme tem uma parte que há muito insulto. O demônio, no fundo, sofre com tudo, com a presença de Deus, digamos, com tudo aquilo que invoca a presença de Deus, com tudo aquilo que é sagrado, tudo isso incomoda o demônio. Que é lógico, se pensarmos bem, porque Deus é santo, é sagrado. O demônio não suporta as coisas santas, né? E então tenta de todos os modos distrair o exorcista das orações, às vezes insulta, quer conversa, às vezes invoca pessoas mortas, como o filme sugere, inclusive a voz da mãe do padre. Isso, né? Imita os defuntos, às vezes pessoas vivas, para suscitar a ira, maus sentimentos, muitas vezes tem os familiares da pessoa atormentada. Então, e tem uma história por trás, né? Porque, por exemplo, não sei, a vizinha fez uma bruxaria contra aquela vizinha por ódio, por inveja. Então o demônio muitas vezes imita a voz dessa vizinha e quer suscitar na família todos os sentimentos de vingança. Então o demônio sempre lança confusão, sempre sempre nos belisca.
E um dos fortes... O demônio é o arauto da mentira, né? Da enganação. E são mentiras muito subtis, porque ele gosta de começar sempre com verdade. Então, já no relato do pecado original, né, a serpente vem e diz: é verdade que Deus disse que não podeis comer dessa árvore? É verdade. E depois começa metendo veneno. Né? Então, isso também se vê nos exorcismos, que ele começa com falinhas mansas, com conversa mole, mas depois começa pondo veneno. Então, eu sempre tenho que ensinar as pessoas que não se conversa com o demônio, que o que devemos fazer é nos concentrar nas orações, rezar. Quer dizer que as pessoas também podem assistir, porque no filme, no quarto só entravam os padres, né? Sim, os dois padres. Isso também não tem fundamento na realidade. Normalmente vêm familiares da pessoa e eu também tenho uma equipe com alguns leigos. Não sempre tem outros padres, às vezes tem outros padres, mas muitas vezes não é possível. E o papel dos leigos e dos familiares rezamos algumas orações iniciais em conjunto, no início, Pai Nosso, algumas orações, uma oração de libertação. Depois, terminada essa introdução, começa o exorcismo, aí é só o exorcista. Os leigos estão em silêncio e eu peço a eles para rezarem o terço em silêncio. E o terço é muito forte, o demônio detesta o terço, o santo terço. Se rompem os terços, se perdem os terços, desaparecem os terços sem explicação. Às vezes, os terços? Sim, os terços? Às vezes só o simples facto de aproximar o crucifixo do terço da pessoa atacada pelo demônio já incomoda muito, mesmo durante o exorcismo. Então, os familiares e as pessoas que me ajudam, me assistem, estão ali, e tem 3 gravidades, 3 níveis mais ou menos. Os casos mais pesados, que seriam os casos parecidos com o filme do exorcismo, eu tenho uma daquelas, não sei como se diz aqui no Brasil, uma daquelas camas de médico, marquesa, se diz em Portugal, umas camas mais baixas, que eu ponho no centro da sala, e então os próprios familiares, meus assistentes, têm que segurar um pouco a pessoa, porque muitas vezes fica muito violento. E às vezes tem 6, 7 pessoas segurando uma pessoa muito pequena, né? Mas o demônio de fato tem uma força grande. Esses são os casos mais graves. Depois tem o caso intermédio, o nível 2, digamos, em que eu coloco as pessoas numa cadeira, num sofá assim, com os braços do lado, e em que são necessárias, bastam 2 pessoas mais ou menos para segurar a pessoa. E tem os casos mais leves, que já não é necessário segurar fisicamente a pessoa já não sai, ainda reage às orações. Normalmente, com o progredir dos exorcismos, os casos graves passam para casos mais leves até a libertação, que normalmente vem gradualmente. Esses filmes também erram um pouco nisso. Passam a ideia que um exorcismo chega para libertar completamente uma pessoa. Eu comparo o exorcismo um pouco com as sessões de quimioterapia. Hoje tem o câncer. Então, é um caminho, é um processo de libertação, né? De um exorcismo para o outro, a pessoa experimenta melhoras na sua vida graduais, né? Pouco a pouco, ela vai recomeçando a fazer suas tarefas domésticas, o seu trabalho, todos aqueles problemas estranhos que estava experimentando, que não tinham explicação natural, médica, vão desaparecendo gradualmente, né? E de exorcismo para exorcismo a gente vê as melhoras, até que chega um momento, sim, em que há uma libertação, já não há reação aos exorcismos, a pessoa pode retomar a sua vida, já saiu permanentemente, né? Bom, aqui conversando com o padre Duarte Lara, que ele é da Diocese de Lamego, em Portugal. Ele é um padre exorcista, é um sacerdote português que participou aqui em Fortaleza no final de semana do 9º Misericórdia Brasil. Padre, o senhor é da diocesano, não é isso? Padre diocesano. Sim. Pronto. O senhor é jovem, o senhor começou a ser padre já pensando em ser exorcista. Como é que foi essa? Por que o senhor teve esse chamamento, essa vocação de ser exorcista a ponto de trabalhar com o famoso padre Gabriel Amorth, então, que é o famoso exorcista do Vaticano? Sim, que morreu há poucos anos atrás, mas é o exorcista mais conhecido. E foi tudo muito providencial, como a minha vocação, como tudo na nossa vida, né? Tem sempre a mão de Deus por trás. Em 98 eu terminei os meus estudos civis, eu estudei gestão de empresas,
E no meio desses estudos civis veio a questão da vocação. Me comecei aproximando de movimentos. O senhor tinha quantos anos? O senhor tem os 30 Eu tenho 42. 42. Mas sou bem escondido. Bem jovem. E o senhor tinha quanto, mais ou menos? 18, então, 19 anos? Eu terminei esse ano, em 98, eu tinha 23. 23. Então, quando terminei esse curso, logo a seguir, eu terminei em junho, em agosto, fui para Roma e fiz o meu seminário em Roma. Foram 7 anos de seminário e depois mais 3 como sacerdote em Roma, em que concluí... Então o senhor tinha a vocação de ser sacerdote? Né? Sim, então a vocação veio por volta dos 20 anos. Mas quando cheguei a Roma, em 98, teve uma senhora, muito amiga minha, que ela organizou a tradução do primeiro livro do padre Gabriel à Morte para português, em Portugal. E por causa desse livro, que é muito famoso, também tem no Brasil, foi traduzido em muitas línguas, em dezenas de línguas, se chama Um Exorcista Conta-nos, ou Nos Conta, aqui no Brasil se diria. Ela foi a Roma para uma reunião com o padre Gabriel. E então, eu, poucos meses antes, tinha chegado a Roma. Já estava começando a falar italiano e tudo isso. Ela me ligou e disse, Duarte, eu vou ter um encontro com o padre Gabriel, você quer vir comigo? E eu disse, oba, legal, vamos nessa. Então, fui no encontro, conheci o padre Gabriel e pedi a ele para me ensinar. E ele disse, não, mas você tem que ser padre, né? Ou diácono, pelo menos. Então eu pedi a ele se não poderia assistir a um exorcismo, né? E ele aceitou o meu pedido, embora ele sempre fosse muito reservado. Isso também via a mão da providência. Ele não dava muita, porque tinha muita gente sempre chegando de todo lado. Então eu fui nos exorcismos do padre... Lá na Itália? Lá na Itália, e comecei em 98, como eu disse, e até 2008, eu no fundo me tornei parte da sua equipe. Eu era um dos leigos que assistia ao padre Gabriel. Então durante esses 10 anos vi muita coisa e aprendi com um grande mestre. E nos últimos 3 anos desses 10 anos eu já era sacerdote. E depois, quando o meu bispo me pediu para retornar para Portugal, para ser professor, e ele me nomeou também exorcista em 2008. Né? E desde 2000... Não precisa fazer curso especial, padre? Precisa, segundo o Código de Direito Canônico, precisa, no fundo, algumas características para ser idôneo ao ministério. No fundo, ciência, ou seja, conhecimento, é preciso saber dos exorcismos. Não é preciso um título acadêmico sobre isso, mas é preciso estar por dentro. Então, eu recebi isso com esses 10 anos de formação prática. Né? Ter integridade de vida, ser uma pessoa de Deus, né? Uma pessoa de vida reta, e prudência também. Ou seja, uma pessoa tem que ter alguma preparação para esse ministério. Tem que ser nomeado pelo bispo. Né? Então, o meu bispo me nomeou em 2008, e desde 2008 até esse ano, 2018, esses 10 anos, tenho trabalhado, entre outras coisas, não sou só exorcista, nesse ministério, e como dizia na sexta-feira para você, Renato, já atendi cerca de 370 casos. 370 casos, é muita gente. Atualmente tenho cerca de 50 casos que eu estou acompanhando nesse caminho de libertação. E é um trabalho bastante cansativo e às vezes um pouco desgastante, mas muito bonito. Por quê? Porque você toca como que a graça de Deus, você vê vidas que estavam humanamente desfeitas, destruídas, que Deus pega e pouco a pouco os resgata, e tudo muda. Não é só a questão de o demônio agora já não ataca mais, mas é uma relação nova com Deus, um amor, famílias reconstruídas. Onde Deus entra, muda tudo. Não é? Então isso eu vejo como que quase se toca a ação de Deus nessas vidas, e isso é muito comovente e muito animador, né? Ser instrumento de Deus de resgate, podemos dizer assim, na vida de tanta gente. Estou aqui com o padre Duarte Lara, que é um padre católico, português, e também que faz exorcismo, como ele mesmo disse. Nos últimos 20 anos ele acompanhou e hoje tem digamos assim, a formação de fazer também ele mesmo a prática de exorcismo. Ô padre, o senhor disse que é uma coisa desgastante. De fato, deve ser. Do ponto de vista da energia, suga, não é? Quer dizer, muita coisa. Eu pergunto,
psicologicamente, porque o senhor já viu 350, né? O senhor falou? 70. Quer dizer, o senhor deve ter visto algo que no cinema a gente vê, mas eu digo, mas aquilo é filme. Você vê na realidade, quer dizer, como é que pode? Nós somos humanos, por mais preparação, e o senhor tem a firmeza na fé, na teologia, enfim, mas nós somos humanos. Não tem que ter também uma preparação psicológica, às vezes não impacta, quer dizer, tira a sua atenção, porque o demônio ele é ardiloso. Eu comparo um pouco como a vocação de cirurgião médico. Quando alguém faz a primeira cirurgia no coração, se calhar tudo é um pouco impressionante, né? O coração está mexendo, está cozendo, está cortando, mas com o tempo essa parte mais digamos, mais impressionante passa, né? Então, hoje, isso também acontece com os leigos que me acompanham. Todos nós estamos bem tranquilos, né? Já nada nos impressiona muito, já sabemos como funciona. É desgastante no sentido que as orações são muito intensas. O sacerdote tem que rezar com fé e com empenho, com autoridade. E tem que ordenar ao demônio de sair com autoridade. E como eu faço normalmente 4 exorcismos por manhã, 4? Das 9 às 12, então chego na hora do almoço já um pouco cansado. Depois à tarde tem paróquias, né? Tem confissões, tem missa, né? E no final de semana tem eventos no Ceará. Que coisa maravilhosa. Padre Duarte Lara aqui comigo numa questão de ordem. Padre, o Vaticano tem que autorizar o exorcismo? Ou o senhor faz o exorcismo independente de... Porque eu li... Tem muita... Essa história essa entrevista é muito interessante, porque a gente está descortinando um assunto que tem muito disso nisso, a internet tem muita invencionice em cima disso, né? Cria-se um místico, né? Uma coisa mística. O Vaticano, o Papa tem que autorizar, tem que passar pelo Papa. É assim, o Papa tem essa preocupação, o próprio Papa autoriza? Como é que é isso? Do ponto de vista disciplinar, legal, o Código de Direito Canônico, que é a lei universal da Igreja, a nomeação do exorcista tem que ser uma nomeação explícita, expressa e peculiar, feita pelo bispo. Pelo bispo diocesano, pelo ordinário do lugar. Então... E isso é feito um comunicado ao Vaticano? Não. Cada bispo nomeia os exorcistas que achar conveniente, como cada bispo nomeia um pároco de uma paróquia, né? Não tem que informar o Papa que nomeei o pároco e tal. Então, depende dos bispos diocesanos a nomeação dos exorcistas. Infelizmente, agora as coisas estão mudando para melhor, mas infelizmente nós tínhamos poucos exorcistas, ainda temos, aqui no Brasil, em Portugal, nos países, para as necessidades reais. Quantos tem lá, além do senhor? Portugal? Há pouco tempo tinham 3 exorcistas. 3, mas Portugal tem 20 milhões de habitantes. Aqui no Brasil tem quantos? Aqui no Brasil não sei, mas que eu saiba, não sei. Eu conheço talvez uns 5 exorcistas, que eu conheço assim mais pessoalmente. Terá mais, mas eu não conheço, o Brasil é muito grande, né? Mas em Itália tem mais de 200, para ter uma ideia, né? E hoje, como o mundo mudou muito, as pessoas estão mais expostas, no fundo, a aquilo que nós chamamos na Igreja Católica o ocultismo, as formas de adivinhação, de magia, de cultos estranhos, de idolatria. E isso é a grande porta que dá ao demônio acesso a fazer esses distúrbios extraordinários. Então, se isso aumenta do ponto de vista sociológico, se as pessoas vão mais no bruxo, no adivinho, no mago, surgem mais casos de exorcismo. Mas, de repente, não há exorcistas preparados para dar resposta ao aumento de casos que tem. E isso é a parte, se calhar, mais desgastante de todas no meu ministério. É a quantidade louca de pessoas que me procura todos os dias porque crê que precisa da ajuda do exorcista. Eu não tenho capacidade, é impossível dar resposta a todos os novos pedidos. Eu já tenho casos que estou acompanhando, tem as outras atividades nas paróquias e tudo isso, então é impossível humanamente dar resposta a tudo isso. Faço o melhor que posso, atendo a minha diocese e alguns dos outros, mas é muita gente, muita gente, e então a igreja hoje começa a perceber que do ponto de vista pastoral temos aqui uma necessidade nova,
né? Temos que preparar padres e para dar acolhida a todo esse povo, toda essa gente que pensa que... Pois tem todo o discernimento, a triagem, a maior parte das pessoas que vai ao exorcista de fato não precisa de exorcismo, só uma pequena percentagem. Mas para fazer essa diagnóstico... As pessoas pensam que estão possuídas e não estão. Pensam que pegou uma praga, uma maldição, não sei o quê, porque viu e etc. Mas é preciso esse discernimento, esse juízo que não deve ser precipitado. Então o exorcista deve ser prudente, deve ver o que dizem os médicos, tudo isso, hein? Para chegar a um diagnóstico e ajudar a pessoa a perceber qual é a causa dos males que ela está vivendo. No filme tem muito isso, né? A menina, ela tinha comportamentos estranhos, a mãe, inclusive, não era distante da igreja no filme. Sim. Ela procura aquele padre, o padre Carras, né? Sim. E o padre recomenda ela fazer exames médicos, ela leva aos médicos, aquele negócio todo. Mas a menina piorava, até que o padre resolveu vê-la. O filme é baseado num caso real. Um caso. Eu tenho casos parecidos com a história do filme, né? Pessoas que tiveram 10 anos, por exemplo, em médicos, né? Fazendo todos os exames que existem na medicina atual. O senhor teve um caso? Mais do que um. Nestes 370, quase todos as pessoas que experimentam problemas fisiológicos, né? Dores de cabeça, alucinações visuais, auditivas, picadas no corpo, enfim, sobretudo aversão nos lugares sagrados, a pessoa entra na igreja, desmaia, ou vai no cemitério, vomita, tudo isso. Elas, quando têm esses problemas, o que fazem primeiro é ir no hospital e fazer exames, né? Eu não estou bem, né? E então começam a ter esses ataques, esses desmaios, né? E então continuam fazendo exames, e isso é bom. E então, quando vêm pessoas ter comigo que não fizeram ainda exames médicos, eu sempre aconselho, temos que ver se não tem uma explicação natural. Né? Depois, muitas vezes, os médicos, como os exames não dão nenhum resultado positivo, né? Não têm nenhuma doença, muitas vezes encaminham as pessoas para psicólogos ou psiquiatras, né? E aí há um segundo nível de triagem. E aí acontece um fenómeno muito curioso com as pessoas que têm problemas espirituais. Eles reagem de uma maneira muito estranha à medicação psiquiátrica. E muitas vezes eu tenho casos que são os próprios psicólogos e psiquiatras que mandam para mim, porque eles próprios são testemunhas de coisas que a ciência não pode explicar, né? Sobretudo aquela questão da força, de estar sobre uma grande dosagem de calmantes e, né, fazer coisas que o médico vê. O senhor já viu isso? Sim, e eu já tive, como digo, casos de pessoas que vêm porque os médicos reconhecem que não têm nenhuma possibilidade de ter uma explicação natural, né? Pronto, e quando chegam a mim, depois eu faço outras perguntas, a questão da aversão ao sagrado, e quando começaram os distúrbios, tem sempre uma causa, não é? Que, como eu digo, é normalmente a ligação com o ocultismo, né? Alguma bruxaria, alguma coisa, né, que a pessoa fez ou que alguém fez, né? Então eu começo vendo, então, e há quanto tempo está mal? Estou mal desde que me casei. Então eu começo perguntando, e alguém não queria o casamento? Por acaso, alguém não foi no casamento? Começo eu perguntando. Ver se encontro ali alguma causa aparentemente que pudesse explicar isso, não é? Depois isto conjugado com os outros fatores, não é? Que não tem diagnóstico clínico, que não tem, que reage de uma maneira atípica à medicação, não. Depois entramos na última fase do diagnóstico, que é a oração de libertação. Começo fazendo uma oração, que não é o exorcismo, mas em que é parecido, em que peço a Deus que liberte esta pessoa de qualquer distúrbio diabólico desta área. E nomeio aquelas áreas em que a pessoa se sente atacada. Por exemplo, o casamento, num caso, por exemplo, tem casos que são problemas no trabalho, invejas no trabalho, foi promovido e a partir daí foi uma vingança, não é? Ou com vizinhos, ou com família, com partilhas, são os casos mais típicos. Então, rezo sobre isso e quando nós rezamos, pedimos a Deus por aquilo que é a causa do problema, o demónio aí não consegue se esconder, digamos assim, se manifesta, não é? Nas orações de libertação em geral se manifesta. E aí, essa é a última etapa do diagnóstico, quando eu já tenho essa certeza moral, que é mesmo diabólico, já avanço para o exorcismo e, sempre com o consentimento da pessoa, quando é possível, e começa-se esse caminho de libertação, como eu expliquei, que pode demorar alguns anos até. Às vezes são poucos exorcismos, 4, 5, às vezes são alguns anos. Teve algum caso que o senhor pegou que
o senhor foi chamado pela família e o senhor foi ao local e a pessoa já estava na... Sim. E o senhor realmente, quando entrou, já caracterizou como a necessidade de um exorcismo. Então, os casos mais graves, como eu dizia, os casos mais graves reagem muito facilmente a qualquer coisa sagrada. Se rezarmos uma Ave Maria, já é o caos. Se asperja água benta? A água benta já é um furacão, já é um terremoto. E quando as pessoas trazem essas pessoas com problemas ao exorcista, o demónio já sabe para o que vem e então a pessoa já é atacada antes de entrar no carro, lá na cidade dela. A viagem é um transtorno. É um terremoto, né? Então acontece um sem fim de coisas. O carro não pega, parece um filme, né? Pronto. E as pessoas, quando saem do carro, já é difícil tirá-las do carro, têm que vir já vários homens pegando nelas. Ele não quer ir. Não quer ir. Ele não quer ir, sabe para o que vai, né? E pronto. E aí, nesses casos em que não é possível falar com a pessoa, mas não são a maioria, destes 370 que eu tive, se calhar eu tive aí uns 20 casos assim desses, mais, que vêm já fora deles. Aí eu começo ao contrário, em vez de falar com a pessoa, rezo a oração de libertação e depois paro, rezo o exorcismo, paro, deixo a pessoa voltar, sair do transe e então começa a conversa, digamos assim. Demora, o exorcismo demora, o senhor fala que pode demorar dias? O ritual prevê ser longo, se o padre quiser, pode prolongar. Há alguns exorcistas, depende um pouco do exorcista. O padre Gabriel rezava meia hora com cada caso e depois uma vez por mês. Há exorcistas que preferem rezar 3 horas, 4 com um caso, menos vezes. Eu sigo um pouco o modelo do padre Gabriel porque penso que é mais prudente por vários motivos, porque tem pessoas que não têm muita saúde e como o exorcismo é muito esgotante fisicamente, pode ser perigoso para a saúde da pessoa. Já houve casos em que morreram pessoas durante o exorcismo, por exaustão, né? Então, e tem que se ter cuidado com isso, com a idade da pessoa, às vezes está grávida, às vezes já é muito velho, não. E depois, porque eu noto que o exorcismo ajuda na libertação, mas é só um aspecto. E os aspectos mais importantes são os aspectos da conversão da pessoa. Portanto, no fundo é aquilo que eu chamo de direcionamento espiritual. Ou seja, a conversa que eu tenho com a pessoa, de saber se está voltando à missa, à confissão, se está rezando, isso é tão importante ou mais que o próprio exorcismo. O exorcismo é uma ajuda para que esse processo seja rápido. Mas se a pessoa largar o pecado, viver uma vida na graça de Deus, o demónio vai largar, é só uma questão de tempo, não dá para os dois, né? Portanto, no fundo, o melhor vacina contra os ataques do demónio é viver uma vida na graça de Deus, né? Se todos os cristãos fossem bons cristãos, o demónio não tinha chance. Estava desempregado. Mas o que a gente está vendo no mundo é que parece que o demônio está dando as cartas, né? Porque, como eu dizia, temos este fenómeno, uma espécie de neopaganismo, né? Estes cultos de adivinhação, de magia e o pecado em geral, né? Está tomando conta da nossa sociedade. A gente vê à nossa volta, e infelizmente Deus tem cada vez menos espaço nos nossos corações. Verdade. E por isso, no fundo, ou se está unido a Deus ou não se está unido a Deus, não tem outra solução, né? E se não se está unido a Deus, está no pecado, o demónio reina. Aí. Então, essa é que é a batalha mais decisiva, e nisso o Misericórdia Brasil ajuda muito, né? É um evento que ajuda os cristãos a voltarem para uma vida de comunhão profunda com Deus, né? O senhor diz algo muito interessante. Estou aqui com o padre Duarte Lara, que é um padre exorcista, ele é português, participou do 9º Misericórdia Brasil esse final de semana aqui em Fortaleza. Padre, eu sou católico, né? E Parabéns. Estudei em colégios católicos, o Santo Inácio, o Cearense, que são padres jesuítas, e isso foi muito importante. Mas teve uma época que eu andei afastado da igreja, né? Voltei. Hoje me sinto bem melhor. Essa fortaleza espiritual é fundamental. Até a saúde melhora. Muda tudo. Até a saúde melhora. Você disse, essa é uma grande verdade. Eu sou uma prova disto, porque a minha saúde espiritual e a saúde corporal mesmo caminham juntas. Quer dizer, quando eu voltei à missa, religiosamente às missas, enfim,
eu me sinto outro. O homem é uma unidade, corpo e alma. Isso é verdade. Então, a saúde da alma faz bem ao corpo, e a saúde do corpo faz bem à alma, né? E o contrário também, a doença da alma faz mal ao corpo, o pecado faz mal à saúde. Ninguém diz isso, mas faz muito mal à saúde, né? E pelo contrário, a graça de Deus faz bem à saúde. Quando nós estamos em paz com Deus e com os irmãos, tudo é mais fácil na nossa vida. Padre, o demônio não tenta, em nenhum caso, tenta possuir o sacerdote? Não, isso também é outra das ideias do filme. Porque no filme ele é no final, né? Essa, não conheço nenhum caso real que tenha esse fundamento, mas se tenta vingar do sacerdote, né? E o demônio sempre gosta de infundir medo. E, por exemplo, eu gosto de guiar motor. Sim. Então, Moto. Certo. E eu tinha, já como exorcista na minha diocese, tinha uma moto de todo terreno, dessa de motocross. Sim. E então, eu gostava de dar umas voltas, de vez em quando, até para arejar, para terapia. e num dos exorcismos, o demônio me dizia que vou fazer cair da moto, né? Então, sempre tenta condicionar as pessoas com o medo, né? E eu aí tinha que tomar uma decisão: ou deixa de andar de moto ou continua a andar de moto. E por que você fez? Continue a andar de moto. Você caiu? Caiu, mas caí como sempre caí, né? Então, não entrar no jogo do condicionar pelo medo. É ao contrário. Um cristão, na graça de Deus, quem treme é o inferno, né? O demônio tem medo de um cristão na graça de Deus. Não precisa ser padre, precisa ter fé. Se você está com Deus, você está do lado de quem é mais forte. Não tem que temer o demônio, né? Os primeiros cristãos, os primeiros séculos da igreja, você vê isso muito forte. Os exorcismos não eram exclusivos dos padres. Jesus fez exorcismo, não é? Jesus fez um montão de exorcismos, e os primeiros cristãos eram os batizados, os fiéis que em nome de Jesus exorcizavam. E depois, mais tarde, o Papa criou uma ordem de exorcistas, que era uma ordem menor, não eram os padres ainda, e com os anos e com os séculos sempre se foi evoluindo para uma preparação mais profunda, porque é um ministério delicado. Então é bom, como um cirurgião, né? Fazer a operação ao coração é uma coisa delicada, né? Não pode qualquer pessoa assim, mas eu tenho jeito. Não, cuidado, né? Você tem que se preparar, porque está em jogo muita coisa, né? Então a igreja tem esses cuidados com razão, né? É importante se preparar e ser prudente, né? O que mudou na vida do padre Lara, por ele ser um padre exorcista, não um simples padre, um sacerdote do ministério da igreja, esse rótulo de padre exorcista carrega um simbolismo e um peso, né? Carrega um pouco, né? Então, como eu dizia, o meu ministério, ser padre é que é a grande alegria, né? Jesus me escolheu, eu não pensava no sacerdócio, pensava até em casar, ter 10 filhos, sempre tinha a ideia de ter, porque eu gostava de ter 10 filhos. 10 filhos, padre? E uma equipe de corridas. E terminou padre exorcista. Terminei padre exorcista. Deus gosta que a gente, não sei, Deus pensou, esse tem um pouco de louco, então serve para esse ministério. Foi a providência que me levou. Eu noto que esse ministério, como eu dizia, me ajuda muito pessoalmente a perceber a eficácia da oração, dos sacramentos, da confissão bem feita, da Eucaristia, da missa, da comunhão. Eu quase que toco o efeito que a graça de Deus tem nas nossas vidas. Então isso me entusiasma muito, né? A gente pensar que nós temos os meios que precisamos para chegar ao céu, para vencer todo o mal. Deus nos deixou. Então se vivermos com fé os sacramentos, a confissão, a missa, nada nos poderá fazer mal. Então isso pessoalmente me ajudou muito a viver com mais intensidade, com mais fruto os sacramentos, a vida de oração. Depois, por outro lado, uma responsabilidade grande. A igreja confia em mim nesse ministério e eu tenho essa vontade de corresponder, né? Não me posso permitir largar Deus, nem afrouxar na oração, né? Eu estou ali na primeira linha do combate, né? Então isso é uma grande responsabilidade que me exige uma vida espiritual intensa e que por um lado é um grande bem para mim, e por fim eu vejo que do ponto de vista, se nós quisermos mais
cultural, mais social, mais mediático. E o tema dos exorcismos é um tema que chama muita atenção de todo o mundo, em geral. E por isso, sem fazer esforço, as pessoas me procuram, querem saber, pessoas como o Renato me convidam, e é sempre uma ocasião para mim de evangelizar, porque atrás desse tema vêm tantos outros temas importantes que, se calhar, na cabeça das pessoas não vêm como os temas mais importantes, mas depois, falando do exorcismo, acabamos falando da nossa relação com Deus, da oração, dos pecados perigosos que hoje temos à nossa volta, e então acaba sendo um acontecimento de evangelização. E isso tem tudo a ver com o meu ministério de sacerdote, que é ajudar o povo de Deus a chegar lá no céu. Não no céu. Estou aqui com o Padre Duarte Lara. Padre, Deus tem seus anjos, né? No céu. Sim. E aqui na terra. O senhor é um anjo de Deus, do Senhor. Graças a Deus. O demônio também tem seus anjos. São vários que estão aí então, procurando um espaço, uma porta aberta para entrar. Eu, inclusive, uma vez, eu me lembro, eu estava conversando com pessoas, essa crise, né? As pessoas com dificuldade financeira, e as pessoas levam e colocam a questão financeira acima das questões espirituais. Isso é uma coisa muito perigosa, porque as pessoas, elas se fragilizam emocionalmente por conta da falta do dinheiro e chegam a pensar em voz alta que faria qualquer coisa para ter. É aí onde as coisas acontecem. É a brecha. É a brecha. Muitas vezes é a brecha. A história dos pactos. Eu tenho muita gente boa que deu brecha. E em momentos de desespero, às vezes, foi onde não devia, procurando ajuda no lugar errado, e brincou com o fogo. E o demónio não quer largar depois. Não é? Mas e o demônio não dá nada de graça. É sempre mau negócio. Eu sempre brinco, digo, a pessoa é mau negócio. E, pelo contrário, com Deus, temos tudo a ganhar e nada a perder. Deus não tira nada daquilo que é bom para a nossa vida. Só tira o pecado, só tira o veneno. Não é? Portanto... O ocultismo, aqui o senhor citou aqui o ocultismo. O que é real? Eu li, o ocultismo está presente hoje realmente no mundo, ele existe nos governos. Eu vi uma coisa que fiquei perturbado, de um movimento mundial que visa destruir a fé, destruir a igreja, criar, e que tem ramificações até em governos no mundo. Em organizações poderosas financeiras, então, que financiam campanhas. Uma das coisas que o exorcista também tem contacto é com o que é que está acontecendo no terreno. Porquê? Porque muita gente que vem procurar o exorcista andou por muitos lugares e falou com muita gente, etc. Então, o padre exorcista, pelo testemunho dessas pessoas que depois se convertem, se arrependem, fica sabendo de muita coisa que o mundo não sabe, que não passa na TV, mas bem complicada. E, infelizmente, como eu dizia, num mundo, numa cultura em que a fé verdadeira se vai apagando, fé em Deus, fé em Cristo, na Igreja de Cristo, nos sacramentos, na Palavra de Deus, inversamente proporcional crescem estas formas de ocultismo, porque as pessoas, quando surgem os problemas da vida, se eu já não espero de Jesus a solução, a ajuda, eu vou na concorrência, né? Nos outros lugares onde posso ter uma palavra que me ilumina, as cartas do tarô, a bola de cristal, o centro espírita, ou num lugar onde eu procuro força, né? Tomo o amuleto, o chazinho, não sei, o defumadoiro, tudo isso, né? Portanto, isso são pecados que, no fundo, nos afastam do Deus verdadeiro, né, que se revelou em seu Filho Jesus Cristo. No fundo, o que eu estou a dizer implicitamente é: Jesus, a sua palavra e os sacramentos que o Senhor deixou à sua Igreja não me salvam. Quem me resolve os problemas são as cartas, são os astrólogos, são os defumadores, não é? E por isso, na teologia católica, sempre ensinou que estes pecados de adivinhação e de magia implicam sempre implicitamente, pelo menos, às vezes explicitamente, um pacto com essas forças ocultas, que eu tento domesticar em meu benefício pessoal. E isso é um pecado, tecnicamente, contra a virtude da religião, que é a virtude que nos leva a adorar e a dar culto ao Deus Criador do céu e da terra. Então, esse pecado é que abre a grande porta. Hoje, infelizmente, com a ajuda do demónio, conseguem-se algumas coisas. Não é que o demónio consegue tudo,
Mas é possível, com a ajuda do demónio, conseguir bom emprego, sucesso, fama. E por isso o satanismo está tendo um crescimento grande. Já há alguns estudos sociológicos interessantes sobre estes temas. Por exemplo, hoje com a internet e com os meios de comunicação, mas sobretudo com a internet, é possível ter acesso a muita coisa muito pesada, do ponto de vista satânico, com a internet. Você não precisa de ir para uma seita satânica, matar animais. Com a internet você tem acesso aos rituais, ao que é que se fazem, aos pactos, etc. E tem jovens, já crianças bem novas, que se envolvem com coisas muito pesadas, muito pesadas. Eu tive um caso de um satanista que depois quis sair de uma seita satânica. Foi complicado depois no momento. Ele nunca esteve muito convencido, né? Ele não tinha um coração muito perverso, digamos assim. Como alguns jovens, né? Gostam de fazer coisas perigosas e rebeldes. Brincar com fogo. Brincar com fogo. Né? Mas a coisa foi ficando sempre cada vez mais pesada, ele quis saltar fora. No momento em que ele quis saltar fora, o demónio não largou mais ele. Né? Enquanto ele esteve dentro, o demónio tratou ele bem. No momento em que ele quis saltar fora, aí é que ele veio ter comigo e precisou dos exorcismos para ficar bem. Portanto, hoje, infelizmente... Era um jovem que o senhor exorcizou? Era um jovem que eu exorcizei, que ajudei a ficar bem. Então, hoje, infelizmente, o mal está muito difundido. É incrível como o mal, padre, o senhor está dizendo algo aí que eu já no nosso dia a dia, o mal, é incrível como o mal seduz. As pessoas não... É por isso que eu falei aqui no início a questão da fortaleza espiritual, que as pessoas precisam, os católicos, por exemplo, ir à missa, etc. Porque você estando forte espiritualmente, você não é seduzido nem para dar uma olhadinha. Eu não quero olhar isto. Para quê? Sim. Porque ao você dar uma olhadinha, a curiosidade é que matou o gato. E a gente está em todo lado, né? Você abre um jornal, não sei o quê, veja o seu signo, veja não sei o quê, e pouco a pouco você começa entrando num mundo que parece num buraco sem fundo. Parece, exato, inofensivo, e começa se aproximando, brincando com o fogo, e no fim, quando dá conta, né, já está bem enrolado, né? Mas pronto, a boa notícia é que Deus nunca desiste de ninguém. Eu também constato isso na minha vida. Não há casos perdidos para Deus. Você pode estar lá no fundo e ninguém dar nada, mas Deus consegue dar uma vida nova. E eu vejo isso muitas vezes e é mesmo comovente ver vidas destruídas que recomeçam, e que parecia humanamente impossível. Padre Duarte Lara, eu queria agradecer. O senhor viaja o mundo todo ou vem só aqui ao Brasil? Porque o Misericórdia é um evento realmente fantástico. Eu tenho convites para o mundo todo, mas só venho aqui no Brasil. Mas os seus casos só são em Portugal hoje? Quer dizer, a maior parte são casos de pessoas portuguesas de Portugal. Há alguns casos de portugueses que estão no estrangeiro, mas como eu prego em português, veem os meus vídeos e vêm do estrangeiro. Tem casos do Canadá, da Suíça, de outros países, né, do mundo, mas e imigrantes portugueses. O senhor tem algum livro publicado sobre isso? Tenho. Publicado pela Canção Nova. Pela Canção Nova. Demónio, exorcismo e oração de libertação em 40 questões. Demônio, exorcismo e oração de libertação. Em 40 questões. Pela editora da Canção Nova. As pessoas podem procurar, então. Esse livro é uma espécie de um guia, as pessoas ter alguns cuidados. É útil. Mas a pessoa notando que há algo muito estranho, ela deve procurar um padre exorcista, não tentar fazer o exorcismo. Mesmo com o que o senhor escreve no livro. Eu tenho muitas informações. Não, existe um espaço para a própria pessoa, como eu dizia, fazer uma boa confissão, voltar para a graça de Deus. Isso depende só dela. O padre pode sugerir, mas se ela não quiser se converter, o padre não consegue obrigar. O coração depende só de mim, né? Então, pedir perdão a Jesus, confessar, voltar a rezar, é decisivo nessa caminhada de libertação. Nos casos mais leves, isso chega, não precisa de exorcismos, graças a Deus, né? Basta uma vida outra vez na graça de Deus, em comunhão com Deus, para todo o mal desaparecer. Nos casos mais pesados, é preciso também a ajuda do exorcismo. É como uma muleta, é como um extra, né, que acelera o processo de libertação, que a pessoa sozinha seria complicado demais, né, para ela. É um pouco isso.
Muito bem. O livro do padre está na Canção Nova. Quem quiser. Canção Nova. Vai na internet. Na internet, Canção Nova. Aqui mesmo tem uma loja da Canção Isso. Nova. A Canção Nova tem um sinal em Fortaleza muito bom. Ótimo. E as pessoas. Eu mesmo sou um telespectador assíduo Boa turma. da Canção Nova. É muito bom ver. Padre, eu queria agradecer. Então, para fechar o nosso programa, o demônio existe. E o senhor já viu a face dele. O demônio existe. Está bravo connosco, Bravo. mas isso é bom sinal. É bom sinal? É sinal que nós estamos a servir a Deus e na estrada do céu. Ele só está zangado com quem está servindo a Deus e na estrada do céu. E entrar no jogo dele não é bom negócio. E não tem que dar demasiada importância. Eu costumo comparar a um pequeno cão, um cachorro, que ladra muito, mas se você não se aproximar dele, ele não... Esse é o método que o senhor usa. Não pode fazer nada. Quando o senhor entra então, para fazer o exorcismo, o método que o senhor usa não dá muita importância. Não dá muita importância porque ele de facto não tem muito poder. É mais garganta, dizem em Portugal, não é? É mais conversa. Ele gosta de fingir que tem mais poder do que o que realmente tem. Ele quer parecer o que não é. Ele quer parecer o que não é. Por exemplo, quando começam os exorcismos, ele diz: você não tem poder, eu não vou sair. Ele diz. Mas depois ele sai. Não é? Mas depois ele sai. E o padre... Enfim, é todo um jogo, Portanto, o que eu digo às pessoas é: não perca tempo conversando com o demónio, faça o que Deus pede, reze, e quem está do lado de Deus está do lado mais forte. Não é? Padre Duarte, obrigado por ter... Nada, foi um prazer.